Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso, para você mesmo. Por quanto tempo você ainda vai continuar vivendo sonhos e não vai ter coragem de tirar esses sonhos do papel? Por quanto tempo ainda você vai preferir viver ou se espelhar na vida ou no sonho de outras pessoas em vez de experimentar e tentar viver a sua própria vida, o seu próprio sonho? Por quanto tempo ainda você vai se permitir viver numa vida rasa, às vezes medíocre? Quando eu falo de medíocre, eu não digo de vida miserável, mas eu digo de limitada. Enquanto você podia estar escalando e vivendo uma vida farta, uma vida próspera, uma vida de resultado, uma vida de conquista. E quando eu falo de uma vida farta, de próspera, de resultado, de conquista, eu não estou falando só uma vida de questões financeiras, de dinheiro, mas uma vida de realização. E às vezes pequenos atos, pequenos sonhos, quando a gente realiza, como conquistar um emprego novo, ou passar no vestibular, ou comprar uma simples bicicleta, ou um simples celular, isso traz uma satisfação muito grande de pertencimento, de conquista, de que você conseguiu, de que você pensou, desejou, planejou e conquistou. Grandes homens hoje na história registrado, lá no passado, ousaram-se a sonhar. E eles não sonharam pequeno, sonharam grande. Eles não perderam seu tempo sonhando pequeno, mas sonharam grande, como Ferruccio Lamborghini, que após ter servido na Segunda Guerra Mundial, quando ele retornou para sua casa, uma casa simples, onde o pai trabalhava na lavoura, onde cultivava através da terra, e ele tinha um sonho, e o sonho dele qual que era? Era de facilitar a vida do homem do campo. E quando ele voltou, ele falou para o seu pai, falou: pai, eu vou construir um equipamento, uma máquina, que vai facilitar a vida do homem que trabalha com a terra. E naquele primeiro momento o pai dele não acreditou nele, mas ele não se deixou abater. Ele, de qualquer forma, ele acreditou, ele foi atrás e ele falou que ia conseguir fazer o que ele queria. E ele, juntamente com um amigo, conseguiu comprar algumas peças, alguns equipamentos da Segunda Guerra que já estavam abandonados, e ele construiu seu primeiro trator. E ele conseguiu comercializar esse trator, ele vendeu, e ele precisava de mais recursos. E quando ele conversou com seu pai novamente, que o pai dele viu que ele tinha metas e objetivos e tinha ideais, ele ajudou ele financeiramente. Para isso ele precisou, inclusive, até hipotecar a casa e a fazenda, mas acreditou no sonho do seu filho. E se nós pensarmos um pouco mais, nós vamos ver grandes homens que hoje escreveram a sua história e deixaram um grande legado, como o Enzo Ferrari, que acreditou também que ele ia conseguir construir um carro potente que desafiaria as leis da física, que todo mundo ia querer ter, e ele construiu um legado. E hoje o Enzo Ferrari tem seu nome escrito na história, e hoje ele produziu na época carro que hoje, até hoje, marca história, e poucas pessoas têm condição de ter e muitos sonham ter, que é a Ferrari. E depois nós vemos outros homens como Ford, como Thomas Edison, homens que, além do seu tempo e da sua época, sonharam grande, pensaram grande e conseguiram lutar por uma meta, por um objetivo, por ideal, mesmo que todos aqueles que o cercavam o chamavam de loucos na época, falavam que eles eram homens sonhadores, mas eles não desacreditaram em si primeiramente e foram atrás. Com toda a luta, com toda a dificuldade, eles foram atrás e conquistaram os seus projetos, os seus sonhos, e hoje deixaram um grande legado para a humanidade. E o que te faz diferente desses homens? Embora esses homens também não tinham condições, as famílias eram famílias trabalhadoras, famílias que lutavam com dificuldade para criar seus filhos, mas eles não se deixaram abater, nem por palavras de desânimo, nem pela condição que viviam na época, mas eles apostaram em si, acreditaram em si primeiramente e foram atrás das suas metas e foram atrás dos seus objetivos. E por que você hoje fica vivendo o sonho de outras pessoas?
Ah, porque se eu tivesse a vida dessa pessoa. Ah, como seria bom se eu tivesse o carro que essa pessoa tem. Ah, como eu queria ter essa casa. Ah, como eu queria viajar como essa pessoa viaja. E por que que você não tem esse carro? E por que que você não vai atrás dessa casa? E por que que você não vai atrás dessas viagens? E por que que você se permite a ficar numa condição onde você é preferível sentar, procrastinar, se limitar, você mesmo, nós mesmos nos limitamos de viver o extraordinário em nossas vidas. É muito mais fácil colocar a culpa no sistema, é muito mais fácil falar que tá difícil, é muito mais fácil falar que a nossa condição, a minha condição não me permite. Enquanto você poderia levantar, enquanto você poderia erguer, enquanto você poderia olhar para frente e você poderia pensar positivo e falar: eu vou atrás dos meus sonhos, eu vou atrás dos meus objetivos, eu vou atrás dos meus ideais, eu vou conquistar aquilo que eu quero, eu vou mostrar para mim mesmo, para você mesmo, que você é capaz, que você consegue, que você tem condições. Independentemente de você errar, de você cair, de você levantar e de você tentar e tentar e tentar quantas vezes for preciso, mas a persistência, ela faz a diferença. A persistência naquilo que você está buscando, ela te ensina a várias formas e maneiras de como você não deve fazer para que você possa acertar. E eu queria muito de verdade que você nesse momento, ao ver esse vídeo e ao ouvir o que eu estou falando aqui, que você se encoraje, que você se permita a sonhar, que você ouse a sonhar, que você tenha coragem de arregaçar suas mangas e olhar para o seu alvo, para o seu objetivo, que você se permita acreditar em você e ir atrás das suas metas, que você se permita fazer diferença. Quantos homens, mulheres e jovens nos dias de hoje têm se permitido sonhar, têm acreditado em si, e por mais que as pessoas falam que ele está sonhando, que ele é um sonhador, quantas pessoas ouviram essa palavra? Você não nasceu para isso. Você é mais um sonhador. Você é mais uma pessoa que está querendo aquilo que você não nasceu para isso. Feche os seus ouvidos para essas pessoas. Tenha o seu foco no seu plano. Mantenha o plano. Siga o fluxo. Vá adiante. Busque aquilo que você quer. Não sei qual que é o limitador que você tem, se o limitador é financeiro, se é um limitador de tempo, se você trabalha muito para poder ajudar e manter a sua família, mas em algum momento você precisa ter coragem, porque nós procrastinamos porque é mais fácil ficar na zona de conforto. É mais fácil viver, sim, da forma que nós estamos vivendo, mas se você quer viver o extraordinário, se você quer viver aquilo que você almeja, que você sonha, se eu quero viver algo diferente, eu preciso ter coragem. E a questão está mais ligada em ter coragem do que ter condição. Porque quando nós temos coragem, nós fazemos acontecer. Quando nós temos coragem, a gente enfrenta a barreira, a dificuldade. E mesmo que a gente erre, mesmo que a gente frustre, mas a gente sabe que nós tentamos. E tentar é satisfatório, traz satisfação. E em algum momento você vai acertar. Em algum momento você vai subir para a próxima fase desse jogo. E em algum momento algo de extraordinário vai acontecer. Porque se você tentar ou se você não tentar, você nunca vai saber se daria certo. E é melhor viver com o sentimento de que tentamos e não deu certo, do que viver com o sentimento de que nós não tentamos e eu não sei se daria certo. Viver com o pensamento em nossa mente que, eu deveria ter tentado, eu deveria ter ido atrás, eu deveria ter feito. É muito melhor ir por esse lado, tentar, buscar aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, do que não tentar. Então eu quero que essa palavra chegue a você hoje, amanhã, e eu quero que ela ecoe por muitos dias aqui na sua cabeça e que você, ao ouvir e ver esse vídeo, que você tenha certeza e saiba que você pode muito mais do que você pensa e acha que pode. Que você tem condições de tentar e de alcançar e de buscar e de tentar quantas vezes for necessário, mas que você precisa tentar.
E você precisa ir buscar, por mínimo que seja, o seu sonho, que você precisa ir atrás dele. E não deixe que ninguém diga que você não pode. E não deixe que ninguém diga que você não é capaz. E não aceite. Você tem que abominar essa fase que você vive, que se for uma fase de mediocridade, uma fase de escassez, você precisa dar um basta nisso. Você precisa despertar o seu interior, a sua força. Você precisa abrir sua mente e parar de enxergar que tudo é difícil, que tudo para você é difícil, que você nasceu assim, que você tem que viver assim e que você vai morrer assim, porque os seus pais viveram assim, porque foi assim a vida toda e na sua família foi sempre assim. Não, não aceite isso. Vá atrás daquilo que você quer. Busque com todas as suas forças, com toda a sua garra, com todo o seu querer, independentemente se esteja alguém com você ou não. Porque na hora que você chegar lá, você vai olhar para trás e vai ter uma história para contar. Você vai ver tudo que você passou e você vai provar para você mesmo, não para os outros, mas para você mesmo, que você sempre foi capaz. E todos aqueles que um dia falaram que você não podia, que você não tinha capacidade, que você não merecia, vão te aplaudir de pé, porque eles vão ver que você foi um merecedor e você conseguiu e você venceu. Vá atrás, busque, corra atrás com todas as suas forças. Não desanime, que eu tenho certeza que você tem condição de conquistar o que você quer. Um grande abraço para você.